no 7º ano? Então, vamos lá para a gente poder corrigir os exercícios do livro. Então, a gente vai corrigir todo o capítulo da primeira parte dos invertebrados, que tinha lá os quinidários, poríferos, plateumintos e nematóides, tá bom? Então, vamos lá. Página 205. Esses exercícios que eu vou corrigir assim, no meio das atividades são os exercícios no meio do capítulo. E eu acho muito interessante porque tem umas questões bem legais da gente desenvolver, tá? Então, vamos lá. A árvore filogenética considera quando as espécies surgiram. Observando o diagrama, provavelmente qual espécie surgiu primeiro. Então, é esse ancestral aqui, ó. Tá vendo? Tá bem claro ali no esquema. O ancestral que deu origem às espécies A, B e C. Porque essa espécie aqui, ancestral, ela foi a origem, né, do que se originou, do que se modificou para formar a espécie A, B e C. Depois, aqui naquele esquema que tinha lá das tartaruguinhas, perguntando para quais eram o reino, filo, classe e ordem da família da tartaruga Lepidoscelis kempi. Então, ó, reino dos animais, filo dos cordados, ou seja, dos animais com coluna vertebral, classe dos répteis, família dos quelônios, ordem dos quelonídeos, gênero Lepidoscelis e espécie Lepidoscelis kempi. Aqui, ó, vem falando só fazer essa firula aqui do início do capítulo, falando dos seres vivos procariontes, bactérias, sei que e tal, mas só pede pra gente identificar qual é o reino dessas imagens que estão aparecendo aqui. Então, ó, os bolores são fungos, né? Então, reino dos fungos. Aqui os músgicos são um tipo de vegetal, então, reino dos vegetais. E aqui uma esponja, poríferos, né? Então, são animais. Número 2. Observe a imagem para a gente colocar quais são os reinos referentes a essas duas espécies. Então, tudo anuros, né? Ou seja, são a parte dos anfíbios do reino dos animais. Em que reinos são classificados? É isso aí, reino dos animais. Depois, identifique as semelhanças em relação à classificação. S de semelhante, D de diferente. Então, tudo é igual, tudo é semelhante. Reino dos animais, ordem, filo, família, classe. Só o gênero que é diferente, tá? Então, o gênero aqui, se você observar, o primeiro nome não é o gênero? Primeiro nome, gênero, segundo a espécie. Então, ó, são gêneros diferentes, apesar de fazerem parte da mesma ordem, da mesma família. Depois, o pesquisador tinha lá um anfíbio, identifica a mesma coisa, quais são os nomes, né? Quais as partes lá, a classificação. Então, família Ilidae, ordem dos anuros, classe dos anfíbios, filo dos cordados e reino dos animais. Primeira atividade, lá naquela parte da evolução do ser humano. Então, qual é a importância do polegar opositor, né? Então, a importância é porque você tem muito mais firmeza, habilidade em manusear os objetos, né? Essa letra B. A letra A com a importância da imagem. Da linguagem. A linguagem permite a comunicação, óbvio, e também tudo que se parte da comunicação, a evolução, cultura, toda a parte de conhecimento, de tecnologias, tudo partiu lá atrás do início da linguagem. Aqui na número 2, vem só contextualizando essa questão de linguagem, as línguas indígenas, né? Que os indígenas tinham mais de 1.500 línguas e a maioria, já todas, já estão consideradas como mortas. Por quê? Porque não tem a parte de passar, né, para os descendentes. Por que não passa? Porque os índios estão em muito pouca quantidade e não tem a questão da cultura, ela precisa do ambiente indígena, né? Ou seja, eles viverem nas reservas deles, para que essas culturas, a linguagem, os rituais, toda a crença deles seja passada de geração em geração. Então, por isso que é tão importante ter a preservação do território indígena, para que essa cultura, língua, costumes, né, cultura deles em geral, seja passada para os descendentes, para que não possa acontecer isso, né, que está aparecendo na reportagem, que é apenas 181 línguas vivas, né, línguas falando, né, nas tribos. 3. Cite uma vantagem do polegar opositor, aquilo que eu já falei. Precisão, pegada, habilidade, né? Aí nessa página 225 já vem falando dos quinidários, então vem falando das caravelas e está perguntando uma característica presente nesse filo desses animais. Então,
Os quinidários são classificados pela presença dos tentáculos, né, e daquela glândula de veneno, onde consegue paralisar para eles se alimentarem ou predarem, né, ou se defenderem. O texto cita que esses animais podem causar queimaduras. Qual a importância dessa capacidade? Então, para eles, isso é uma questão de sobrevivência, ou seja, ou eles vão se defender ou eles vão buscar alimentos, tá? Depois, na página 228, é para a gente colocar os nomes das partes do corpo dos poríferos. Então, o número 1, ósculo, 2, átrio, 3, poros, 4, coanócitos e 5, espículas. E ali na próxima, na letra B, é para a gente colocar de acordo com a definição. Então, a número 1 é a abertura superior, né? A número 2 é a cavidade interna, é o átrio. A número 3, estruturas pelas quais a água sai, ou seja, a parte de cima, os poros. Depois, 4, célula flagelada, que movimenta, né, justamente para essa água entrar pelos poros, se movimentar e sair pelo ósculo. E a 5, estrutura que participa da sustentação desse animal no substrato. Descreva o caminho do fluxo da água. Então, por onde entra a água? A água entra pelos poros, passa pelo átrio, passa a se movimentar pelos flagelos, pelas células dos coanócitos e é liberada pelo ósculo. Converse com seus colegas a importância do fluxo de água. Esse fluxo de água dentro do corpo dos poríferos é a parte que eles conseguem se alimentar, tá? Então, por isso, eles são sésseis, eles não saem do lugar. Então, eles precisam se alimentar de alguma coisa. Então, eles são animais filtradores, justamente pela parte dos poros, onde eles vão filtrando aquela água que tem micro-organismos, tem dinoflagelados, tem zooxantelas, então um monte de zooplâncton ali, de algas que eles podem se alimentar. 2. Marque um X nas principais características dos poríferos. Então, poríferos são animais filtradores, poríferos são animais imóveis, né? não são sésseis, ou seja, não se locomovem, e apresentam células móveis pluricelulares, porque são animais, óbvio, e heterótrofos. E no número 3, da página 229, vem falando do branqueamento dos corais, que tem vários motivos, né? E que é a morte, né, da parte dos quinidários, dos poríferos. E ali embaixo tem que completar. Os indivíduos que compõem os corais são da forma de pólipo. Por que da forma de pólipo? Pólipos são aqueles grudadinhos no substrato, né? São os sésseis, são os imóveis. No caso, a anêmona, né, a hidra, são todos eles grudadinhos no fundo marinho. E são parte dos quinidários. Página 229, aí vem falando para marcar a alternativa correta. Então, algas são organismos fotossintetizantes, assim, por meio da fotossíntese, produzem carboidratos, que são transferidos aos animais formadores de corais. Então, as algas participam do ciclo de vida ali, a parte da cadeia alimentar dos corais, para eles se alimentarem também. De que outra forma esses animais podem obter nutrientes? No caso dos quinidários, os quinidários tipo medusa, eles conseguem se alimentar também com os tentáculos, né, que acabam levando a presa até a boca, porque é um orifício por baixo ou da caravela ou da água-viva, né? Lembra que o pólipo, a boca está virada para cima, porque ele está assim, para cima, e a medusa está para baixo. Na próxima página, a gente já vai entrar na parte de plateumintos e nematóides, né, que são os parasitas, aí vem perguntando qual é o tipo de relação desse parasita que está dentro do caramujo. Então, parasitismo. Por quê? Porque é o tipo de relação onde um ser vivo vive dentro do corpo de outro ser vivo e causa um tipo de dano, causa uma doença, né? Não é um tipo de relação onde os dois se beneficiam, não. No caso do parasitismo, o hospedeiro, né, que é o animal maior, né, normalmente, acaba se prejudicando muito com o parasita. Na 240, para a gente poder correlacionar, então, ó, número 1, ténia, é essa aqui, ó, ventosas com ganchos. A número 2, planária, aquele de vida livre. A número 3, que é a lombriga, corpo alongado cilíndrico. A número 4, esquistossomo, que tem ventosas também que auxiliam aderir, né, ao intestino para buscar, né, os alimentos.
E a número 5, o ancilóstomo, também tem um gancho na região da boca. E aí pergunta no número 2, quais as doenças causadas por esses parasitas? Então, a lombriga causa a ascaridíase, ancilóstomo, ancilostomose, a ténia, teníase e o esquistossoma, a esquistossomose. Nessa parte aqui, vem o número 3, tem um gráfico, onde apresenta uma quantidade de doentes infectados por esquistossomose e depois veio diminuindo, né? Aí ele pergunta, observando o gráfico, o que aconteceu com as mortes? As mortes diminuíram. E ao longo desse tempo, é muito fácil da gente entender. A medicina avança, os medicamentos são descobertos e a gente sabe que tem remédio para verme. Então, nessa época, né, ocorreu ali, vai falar aqui embaixo, né, sobre isso, que a Organização Mundial da Saúde determinou que fizesse o uso de medicamentos que os médicos prescrevessem, sem exame mesmo, prescrevessem os vermífugos, né, para esse tipo de doença, que no caso, os remédios de verme que a gente toma de 6 em 6 meses, uma vez por ano, que eles conseguem matar uma maioria aí desses vermes. Então, o que a Organização Mundial da Saúde pensou? Não fazer os exames para poder atingir o maior número em menos tempo, e você viu que as mortes diminuíram, né, por esquistossomose. As pessoas morriam mesmo com isso, porque o parasita ele tomava tanto o corpo da pessoa até deixar a pessoa definhando, né? Então, diminuiu muito com essa medicação, e a gente sabe que, né, tem que sempre tomar pelo menos uma vez por ano, tomar um remédio de verme, tá? Você andando descalço ou não, tomando conta da alimentação ou não, é importante, que a gente nunca sabe quando é que vai se contaminar. Número 4. Paola é parasitologista, especialista dos estudos de doenças causadas, associe cada uma das recomendações. Então, tem uma recomendação específica para cada doença, é aqui vem falando sobre isso. Primeira recomendação, evitar comer carne de porco mal cozida. Para quem não quer pegar tênia, né? Então, ó, a número 1 é teníase. Número 2, evitar nadar em lagos. Olha aqui a número 2, ó, esquistossomose. Número 3, evitar andar descalço. Aqui, ó, ancilóstomo. Lembra que a gente falou sobre isso? Que ele passa pela pele. Só de andar descalço já pega. E a 4, ascaridíase, né? Fazer a limpeza, a higiene dos alimentos antes de comer direitinho. Aqui tem uma foto, uma tomografia. Olha só que louco, hein? Uma tomografia do cisto da tênia no cérebro. Olha só que loucura. Lembra que a gente falou sobre isso lá na outra aula? A diferença de teníase para cisticercose é que a teníase, ela tem lá o parasita grande dentro da pessoa. Só que a cisticercose não. Esses cisticercos, eles andam por vários órgãos do corpo, inclusive pode chegar até o cérebro. Então pode ser fatal, tá? Então aí, ó, desembaralhar as palavras, é a cisticercose, essa doença dos cistos, né, do cisticerco. Complete as frases escolhendo a palavra adequada. Então, a teníase, o hospedeiro definitivo é o homem, e a doença, já no item A, o hospedeiro é intermediário. Agora, justifique a resposta em B. Então, ó, na teníase, o homem é o hospedeiro definitivo, pois nele se desenvolve o parasita adulto. Já na cisticercose, o ser humano possui as larvas, ou seja, os cisticercos, tá? Na página 242 é aquele resumo que eu coloquei aqui, que é o resumo do livro, e as últimas partes, ó. Qual é a principal diferença entre os meios de contaminação do ser humano de teníase citada no item A? Então, ó, a teníase é quando você come a carne de porco ou de boi mal passada. Aí você pode adquirir a tênia. Agora, a cisticercose é quando você se alimenta dos ovos da tênia, os cisticercos, que inclusive pode ser por alimentos mal lavados que estejam contaminados, tá? Letra C. Por que você acha que a doença A é considerada mais grave? Então, por que a cisticercose é mais grave que a teníase? É aquilo que eu falei já. A teníase, ela só atinge o verme adulto que fica lá no intestino. Agora, a cisticercose, os cisticercos, ou seja, os cistos,
eles vão andar por todos os órgãos do corpo, inclusive podendo chegar ao cérebro, globo ocular, músculos, entre outros órgãos, tá? Então, por isso ela é tão perigosa. E é isso, meus amores, ó, façam os exercícios, corrijam se vocês colocaram alguma coisa errada, mantenham a sua rotina de estudos direitinho, para vocês não passarem em branco esse tempo aí da quarentena, tá? E dúvidas podem enviar ou pelo Zap ou pela plataforma, mandem as atividades, tá? E assim, eu passei uma atividade, teve uma aula hoje, falei, tem que fazer a página tal, tal, tal. É naquela semana, né? Porque a outra aula vai ser de correção, tá bom? Ó, beijo para todos, fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima, tá?